A procrastinação é um mal comum na nossa sociedade. Para falar a verdade, eu não conheço ninguém que em algum momento não procrastina. Só que as pessoas acabam confundindo e acreditando que procrastinação tem a ver com preguiça, que procrastinação tem a ver com falta de vontade de fazer alguma coisa. E não. Hoje nesse vídeo eu vou te mostrar o que de fato é a procrastinação e 5 estratégias simples, mas extremamente aplicáveis e direcionadas para a tua rotina, para você de fato acabar, pelo menos nas tarefas importantes, com esse grande monstro que é a procrastinação. E esse monstro que acaba afastando muita gente dos seus principais objetivos. O que é importante da gente entender quando fala sobre a procrastinação? Primeiro, muita gente acha que a procrastinação é simplesmente não querer fazer, que procrastinação é aquela pessoa preguiçosa. Não. Procrastinação nada mais é do que fugir do desconforto. E quando eu falo de fugir do desconforto, a gente precisa entender que tudo que e existem 3 pilares, na verdade, que quando uma tarefa, um compromisso, ele tem um desses 3 pilares, e muitos têm os 3, a gente vai acabar tendo mais chances de procrastinar. Então vem comigo. Até anotei para deixar muito fidedigno para vocês esse estudo que foi feito lá no Times of India, tá? Fez esse estudo sobre procrastinação. Então um estudo lá da Índia. Ó, primeiro, vamos lá. Procrastinação é sobre tarefas grandes, difíceis e incertas. O que eu quero dizer com isso? A gente vai desmistificar isso antes de entrar nas estratégias propriamente ditas. O que é uma tarefa grande? Uma tarefa grande é quando a gente se vê diante de uma montanha. Por exemplo, preciso escrever 40 mil palavras em um artigo para entregar no mês que vem. Cara, isso é uma tarefa enorme. É muito difícil de conseguir pensar em iniciar uma tarefa que tem 40 mil palavras. É muito difícil dar o primeiro passo em uma escada que a gente sabe que vão ter 10 mil degraus. Então, uma tarefa muito grande, se a gente não utilizar as estratégias certas, ela vai fazer com que a gente procrastine. O segundo, uma tarefa muito difícil. Então, não precisa ser nem muito grande, mas uma tarefa que eu nunca fiz. Por exemplo, eu preciso marcar uma reunião com um cliente que é chato. Ele pode ser um cliente importante, mas um cliente chato, ele incomoda, ele pergunta, ele é mal educado muitas vezes. Então essa é uma tarefa difícil que a gente não quer fazer e a gente procrastina esse agendamento da reunião. Nosso chefe pergunta, e aí, marcou a reunião com fulano lá? Aí não, ainda não. Pergunta, pô, mas o que tu tá esperando? E no fundo nem sabe responder, mas a resposta é, cara, porque ele é chato, porque eu não quero, porque é difícil. Então, quando uma tarefa é grande demais ou quando uma tarefa é difícil, a gente tende a procrastinar. E o último, talvez as pessoas não entendem, mas o último também é muito importante, que é a incerteza, quando uma tarefa é incerta. Gente, pessoas que estudam, acho que eu escutei o Wesley Delanogari falar sobre isso. Pessoas que estudam, por exemplo, para concurso, elas são super-heróis. Por quê? Porque as pessoas que estudam para concurso estudam para algo extremamente incerto. E aqui na minha casa, a minha namorada, por exemplo, estuda para residência. E eu falo para ela, cara, parabéns. Porque estudar para algo tão longe, a residência que ela vai fazer só no final do ano, ela tá estudando desde o início do ano, né? E ela fala, cara, a residência é algo tão longe, exige tanta disciplina, e ela tem que estudar para algo que ela não sabe se ela vai passar. Então, essa meta incerta faz com que muita gente procrastine. Então, estudar para concurso, para residência, para vestibular, ele exige muita disciplina, porque é extremamente incerto e é algo muito longe, ele não tem, é muito difícil ver progressos, sabe? Então, as pessoas que estudam para um objetivo só no final de alguma coisa, assim que os olímpicos talvez sejam assim também, elas estudam para algo muito longe. Então, elas estudam muito tempo para se preparar para um dia, que é algo muito incerto, que as coisas podem dar errado nesse dia. Então, esse medo, esse sentimento de medo faz com que muita gente procrastine nesse momento. Então eu quero que vocês, antes de falar sobre as estratégias, eu quero que vocês entendam o mais simples, que é procrastinação não é ser preguiçoso ou, entre aspas, vagabundo. Procrastinação é tentar fugir do desconforto. E, de novo, se uma tarefa é grande, difícil ou incerta, você pode estar procrastinando por causa de um desses 3. Agora, se uma tarefa é grande, difícil e incerta, pode ter certeza que você vai ter grandes chances de procrastinar. Mas para não deixar você escantear os seus sonhos, hoje nesse vídeo eu vou te ensinar algumas estratégias para que de fato você melhore essa relação com a procrastinação. Para que a sua relação com a procrastinação seja mais fluida, você consiga de fato dar cabo aos seus objetivos e consiga alcançar aquilo que você sempre sonhou. E a primeira estratégia que eu tenho anotado aqui é prestar atenção justamente no benefício e não no esforço.
As pessoas que estudam, e como eu falei que eu considero heróis, que estudam para vestibular, para concursos, para residência, como a minha namorada, eu não vou falar que eu considero uma heroína, senão ela vai se achar muito, tô brincando. Eu considero essas pessoas super-heróis e essas pessoas têm algo muito em comum, elas consideram muito benefício. Ela estuda para residência e ela fala, cara, eu não vejo a hora de estar na residência, é meu grande sonho, eu amo muito fazer isso, eu quero muito entrar para essa área, que é a área de oftalmologia, que ela quer muito. As pessoas que estudam para concurso, cara, meu salário vai mudar, minha vida vai mudar se eu passar nesse concurso. Então elas pensam muito no benefício. Então todas as vezes que você for fazer uma tarefa que você está procrastinando, entenda qual é o benefício dessa tarefa para você. E aí entra outro ponto em comum. Se não for importante para ti, a chance de procrastinar é muito grande. E aí tem um grande gap, um grande gatilho que a gente tem que acionar aí. Primeiro entenda qual é a importância da tarefa para ti. O que você vai ganhar ao fazer a tarefa? Vamos voltar para o exemplo do cliente chato? Cara, se eu tivesse a reunião com um cliente chato e fechar o contrato, pode ser o maior contrato da empresa, mesmo o cliente sendo muito chato. Opa, benefício. Posso mudar o meu nome dentro da empresa porque eu fechei esse contrato. Esse contrato que é importante. Deixa eu só ver meu microfone. Tá funcionando. Já falei que eu cometi esses erros algumas vezes, né? Então, eu posso fechar esse contrato com esse cliente que pode mudar a minha perspectiva dentro da carreira. Ou seja, encare os benefícios e não só o esforço. Imagine a sensação que você vai ter quando chegar lá. Tenta recriar não porque você não sentiu ainda, mas tenta imaginar, trazer para hoje, trazer para o agora a sensação de ter alcançado esse objetivo e dessa tarefa que você está procrastinando. E detalhe, muitas vezes quanto mais difícil, quanto maior e talvez mais incerto for esse objetivo, talvez maior seja a recompensa. E aí está o grande detalhe do que envolve a nossa disciplina, do que envolve a nossa motivação. Então a gente precisa deixar muito claro na nossa cabeça, uma imagem muito clara do que nós pretendemos sentir quando a gente alcançar esse objetivo, porque isso vai nos impulsionar. Então quando a gente acorda de manhã e fala que eu não quero, eu não vou, eu não tô afim de trabalhar hoje, tá um saco, e você lembra, cara, eu tenho um objetivo muito grande na minha mente. Quando um atleta fala, cara, hoje eu não vou treinar, ele se imagina, cara, mas se eu for disciplinado, se as coisas derem certo, daqui a um ano eu posso estar com uma medalha olímpica no peito. É por isso que esses atletas valorizam tanto esses sucessos esportivos em grandes eventos, porque eles abdicaram de muita coisa. Eles tiveram que abrir mão de muito conforto para isso. Então preste sempre atenção nos benefícios e não apenas no esforço. Outra coisa, 2, dividir a tarefa. O que significa dividir a tarefa? Falei para vocês que quando a gente vai fazer uma tarefa muito grande, principalmente, aquele artigo de 40 mil palavras que a gente tem que fazer, beleza. 40 mil palavras hoje pode ser dividido em 100 palavras. 40 mil palavras assusta, 100 palavras talvez não assuste tanto. Uma das melhores coisas que a gente pode fazer pela nossa produtividade e pela nossa sanidade mental até é quebrar grandes tarefas em tarefas pequenas. O que eu prometi para mim lá atrás? Quando eu voltei a fazer vídeo pro YouTube, eu prometi pra mim, e talvez eu esteja abrindo aqui pra vocês, eu crio um compromisso social, que eu ia fazer 2 vídeos por semana por pelo menos um ano. Eu comecei em julho, se eu não me engano agora eu vou fechar o primeiro mês. Então, 52 semanas vezes 2 são 104 vídeos. Se eu penso que eu vou ter que fazer 104 vídeos pro YouTube, isso assusta. 2 vídeos por semana, não tanto. Vocês entendem que todas as vezes que a gente quebra uma tarefa em tarefas menores, isso deixa de nos assustar. Então pare de falar, cara, eu preciso ler um livro de 300 páginas. Não, você precisa ler 10, 15 páginas por dia. Eu preciso fazer esse artigo de 40 mil palavras. Não, você precisa escrever 100 palavras por dia, que isso dá, não sei, meia hora, 40 minutos, 45 minutos para você. 45 minutos por dia não assusta. Entende? Qual é o máximo que você pode quebrar uma tarefa, óbvio, dentro de um prazo viável e que mesmo assim te dê uma satisfação, uma sensação de que eu consigo, de que você consegue. Então, essa é a estratégia número 2. Divida a tarefa. A estratégia número 3, eu gosto muito de falar sobre isso, que é a regra dos 5 minutos. O que é a regra dos 5 minutos? Quando está muito difícil, quando você realmente não sabe o que fazer, quando você realmente já tentou todas as estratégias, você tem medo, você está procrastinando, faça o seguinte. Eu vou fazer durante 5 minutos. Voltando, aquele mesmo artigo de 40 mil palavras que você tem que escrever. Cara, hoje eu vou sentar no meu computador e eu vou escrever durante 5 minutos. Por que isso é importante? Porque 5 minutos não assusta ninguém,
E porque parar depois de apenas 5 minutos é muito difícil. Então, por exemplo, existem pessoas que falam, hoje eu não tô afim de treinar, mas eu vou fazer uma flexão de braço. Depois de fazer uma flexão, é difícil de parar só nessa flexão. Hoje eu não tô afim de ler, eu vou ler apenas durante 5 minutos. Depois de 5 minutos, que ninguém tem medo de fazer algo durante 5 minutos, passa muito rápido. Depois de 5 minutos, é difícil eu parar nesses 5 minutos. A maior chance é eu continuar fazendo. Mesmo se eu não continuar fazendo, eu fiz. Então, esse progresso, que inclusive é a próxima estratégia, esse progresso fica visível. Então, quebre uma tarefa, primeiro, em partes pequenas, e se mesmo assim tiver muito difícil, faça durante 5 minutos. É a regra dos 5 minutos. Cara, eu não tô com a menor possibilidade de fazer algo hoje que eu tô procrastinando, não tô afim de fazer, tô irritado, hoje é um dia ruim. Faz durante 5 minutos. Esses 5 minutos vão muitas vezes te agir, porque a ação precede a motivação. Muitas vezes a gente fica parado, e o ficar parado, ficar estagnado, ficar na inércia é ruim, é difícil sair da inércia. É difícil sair de um estado em que a gente não se movimenta. A partir do momento que a gente se coloca em ação, essa motivação vem, a gente ganha energia. Então se você faz durante 5 minutos, você vai perceber, opa, eu consigo ir mais. E aí você explode. E se mesmo assim não conseguir, você fez. O que não pode acontecer muitas vezes é a gente ficar parado e fugir o tempo inteiro. Então apenas começa. E a regra dos 5 minutos significa exatamente isso, apenas começar. A quarta estratégia é reconhecer o progresso, e aqui está um grande hack, né? Um grande hack mental, um grande gatilho que a gente pode utilizar na nossa vida. Gente, nada motiva mais do que o progresso. Escrevi palavras hoje, cara, anota. Coloca na tua geladeira, eu adoro, as pessoas me chamam de velho por causa disso, mas eu adoro essa estratégia. Cara, de pegar um calendário, grudar na geladeira e ter um objetivo durante 30 dias, vamos lá, ler 5 páginas por dia, todas as vezes que eu li eu vou lá, pum, marco. Aí daqui uma semana eu vou ver, cara, tem 7 dias marcados ali, eu fui treinar durante 7 dias seguidos. E você ganha motivação, porque quanto mais à frente você está, quanto mais você já fez, mais fácil é fazer. Só que no início a gente precisa se agarrar a tudo. Então voltando, eu gosto de usar os mesmos exemplos para ficar fácil e ilustrado para vocês. Então voltando no exemplo do artigo, das 40 mil palavras. Cara, escreveu durante 7 dias 100 palavras? Opa! Já tem um progresso. Já consegui, isso motiva, isso te dá energia. Então não subestima o poder das pequenas vitórias, gente. Não subestima o poder dos pequenos progressos. E o quinto, esse para mim é um dos mais importantes, que é pensar como eu do futuro. O que significa pensar como eu do futuro, Pedro? Todas as vezes que a gente toma uma decisão, a gente muitas vezes tem duas possibilidades. O que o meu eu do presente, o que o Pedro de agora quer, muitas vezes não é o que vai deixar o Pedro do futuro feliz. E a gente entra nesse embate. Eu tenho certeza que vocês já viram isso. Quando a gente deixa de treinar para ver Netflix, o meu eu do agora vai ficar feliz da vida. O meu eu de amanhã vai falar, putz, ontem eu falhei. Quando eu deixo de comer a minha dieta para poder comer e pedir um fast food porque eu acredito que eu mereço, e todo mundo fala essa frase, hoje eu mereço. O meu eu do agora vai ser muito feliz. O meu eu do amanhã vai falar, putz, eu falhei. A vida, portanto, é o quanto a gente consegue satisfazer o meu eu do futuro sem deixar o meu eu do presente extremamente infeliz. É quando eu diminuo esse gap, e eu quero que fique muito claro isso para vocês. Eu preciso aprender a diminuir esse gap entre o meu eu do futuro estar bem reservado, bem guardado, e mesmo assim o meu eu do presente não estar infeliz. E as pessoas mais disciplinadas, elas aprendem a fazer isso. Porque existem dois caminhos aí. A pessoa que vive fazendo só bem pro seu eu do presente, pensando como o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e eu só tenho hoje, e eu posso não estar vivo amanhã. Normalmente essas pessoas são fracassadas, porque essas pessoas falam, eu só tenho essa vida. E se eu morrer amanhã? Não, cara. Muito provavelmente você não vai morrer amanhã, e amanhã você inclusive vai arcar com as consequências do que você fez hoje. Então existem dois caminhos possíveis. A pessoa que só agrada o seu eu do presente, e aí essa pessoa é extremamente indisciplinada, essa pessoa muitas vezes não guarda dinheiro, essa pessoa não cuida da saúde, essa pessoa não faz nada pensando no futuro, ponto. E aí tem um outro extremo, que é a pessoa que só faz pensando no futuro. E precisa ter muito cuidado para essa pessoa não matar o seu eu do presente, porque a gente precisa viver um equilíbrio entre me dar alegria agora e pensar em mim no futuro. Como é esse equilíbrio para cada um de nós, eu não sei.
Mas eu acredito muito firmemente que o segredo do sucesso para muitas pessoas está em equilibrar esse jogo. Eu preciso o tempo inteiro pensar como eu do futuro, é pensar em como eu posso me satisfazer para amanhã eu acreditar que eu estou fazendo bem para mim mesmo, é poder olhar para trás e imaginar que amanhã eu vou ter orgulho de mim hoje. Inclusive, uma das maiores estratégias de tomada de decisões que eu digo para todo mundo é o seguinte: todas as vezes que você for tomar uma decisão importante, pensa como você vai se sentir amanhã com essa decisão. Essa decisão que você vai tomar hoje vai facilitar ou dificultar a sua vida amanhã? E quando a gente pensa sobre isso, é fundamental acreditar que está nas nossas mãos. O que isso tem a ver com procrastinação? Quando você estiver procrastinando muito, pensa, cara, o que eu posso fazer agora para me deixar orgulhoso amanhã? E de novo, a gente precisa ter muito cuidado com isso. O grande segredo está em não pensar só no presente e não pensar só no futuro. É, ao mesmo tempo, fazer coisas que vão me deixar felizes no futuro ou orgulhoso de mim no futuro e ao mesmo tempo não matar toda a minha alegria no presente. Como fazer isso? Acho que não existe segredo, mas eu acredito que um dos grandes hacks do sucesso está justamente aí. Então, para vocês, e no vídeo de hoje, a gente falou sobre a procrastinação. E galera, procrastinação, de novo, não é ser vagabundo, procrastinação não é ser preguiçoso. Procrastinação é fugir do desconforto. Quando uma tarefa ela é grande, difícil ou incerta, as minhas chances de procrastinar são muito maiores. E, inclusive, existem 5 estratégias, e eu apresentei para vocês essas estratégias aqui, que vão te ajudar a parar de procrastinar. Porque se você tem uma tarefa grande, difícil e incerta, que foi o exemplo do vestibular, dos concursos, da residência, a chance de você procrastinar isso é muito grande. Então você precisa ter essas estratégias. E a primeira estratégia é a estratégia que eu falei para vocês, que a gente precisa, e até eu vou abrir o meu caderno de novo para não errar nenhum nome da estratégia, senão eu vou ficar muito triste com o meu eu do futuro depois, com o meu eu do presente depois. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa prestar atenção no benefício e não apenas no esforço. Segundo, a gente precisa quebrar essa tarefa em mini tarefas. É fundamental falar sobre isso. Terceiro, regra dos 5 minutos. Cara, não consigo, não tô afim de fazer, faz durante 5 minutos. É muito difícil fazer só durante 5 minutos. Ninguém tem medo de fazer durante 5 minutos e muitas pessoas têm dificuldade de parar com 5 minutos. Então elas continuam, porque a ação precede a motivação. Quarto, por favor, valorize o progresso. Da maneira que você achar melhor. Eu falei que eu gosto muito do exercício da geladeira, do calendário, mas você pode criar uma conversa contigo mesmo no WhatsApp, pode criar, enfim, mais automatizadas maneiras de poder valorizar o progresso, mas valorize o progresso, te parabeniza. Isso é fundamental. E por último, a quinta estratégia é valorizar o teu eu do futuro. Qual é a maneira que você pode se comportar hoje que amanhã você vai sentir orgulho disso? E quando a gente tem esse tipo de pensamento, a nossa vida acaba se tornando muito mais fácil, a gente acaba o tempo inteiro agradecendo. Cara, obrigado Pedro de 1 ano atrás, porque foi o Pedro de 1 ano atrás que me trouxe até aqui. E é uma sensação muito boa essa. Então, se esse vídeo fez sentido para vocês, se você inclusive precisa de ajuda para isso, eu tenho as minhas sessões de mentorias individuais. E nessas mentorias individuais eu ensino vocês a, primeiro, criar mais clareza de prioridades e depois conseguir aplicar essas prioridades na rotina. Então, as mentorias individuais é uma maneira que eu tenho de espalhar o meu conhecimento de maneira personalizada e assertiva para a vida dos meus mentorados. Eu estou muito feliz com esse projeto e a galera tem gostado muito. Então, se você tem interesse, me manda uma mensagem, me manda comenta aqui embaixo, ou me procura lá no Instagram, @PedroBeckenkamp, e me manda um direct, que vai ser um prazer poder te ajudar. Então, muito obrigado pela companhia. Se esse vídeo fez sentido, curta, compartilhe e mande para as pessoas que você acha que vão se beneficiar desse conteúdo. Até a próxima.